Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o programa Papo com Jovens. Eu sou Alessandro Calilpe, eu sou um colaborador voluntário do canal Estandarte da Liberdade, do grupo Central das Escrituras, e a partir de fevereiro, semanalmente, às quartas-feiras, 8 da noite, no horário de Brasília, nós vamos ter esse programa aqui especial com os jovens adultos da igreja, aqueles de 18 a 30 anos. Vamos ter temáticas aqui variadas e sempre recebendo convidados nessa faixa etária para a gente poder conversar aqui sobre esses temas e ter um bate-papo bem legal e descontraído aqui, tá certo? Já peço para você se inscrever, caso ainda não seja, no canal Estandarte da Liberdade, no canal Central das Escrituras e também no Spotify do Estandarte da Liberdade. Esse programa está disponível no YouTube e no Spotify também, ou no seu tocador de áudio preferido. Hoje o nosso tema vai ser casamento. Como que eu sei que é a pessoa certa e como que eu sei qual o momento certo para me casar. E para o programa de hoje, a nossa estreia, eu tenho 3 casais aqui fofinhos. Vocês estão vendo já a imagem deles aí, bonitinhos demais. Eu vou pedir para eles se apresentarem agora para vocês. E depois eu conto um pouquinho da história de algum deles aí também, tá certo? Eu vou começar aqui pelo Henrique, depois vai ser o Tiago e depois vai ser o Lenilson na apresentação. Por favor, Henrique. Opa, gente, tudo bem? Me chamo Henrique, é minha esposa, né, Vanessa. Nós já estamos aqui há 3 anos e 7 meses casados. De Fortaleza, Ceará, né? Pertencemos à Estaca Ceará e à ala Conjunto Novo Ceará. Muito bem, sejam bem-vindos, viu, Henrique e Vanessa. A ala Conjunto Novo Ceará é a minha primeira ala, minha ala do coração. E eu conheço o Henrique desde que ele era um meninozinho desse tamanhozinho aqui, ó. Hoje é um homem casado. Seja bem-vindo, Henrique, seja bem-vindo, Vanessa. Obrigado. Olá, pessoal, eu sou o Tiago, essa é a minha digníssima esposa, Rafaela. Nós somos da Lagrageiro 2, Estaca Aracaju Sul, e temos hoje 3 anos e 10 meses de casados. Muito bem. Pela reação da Rafinha, ele acertou a data, né? Então tá tudo certo aí, né? Bem-vindo, viu, Tiago? Bem-vindo, Rafinha. Obrigado por aceitar esse convite. Para você que está nos assistindo, eu quero dizer para vocês que esse casal aqui específico, o Tiago e a Rafaela, eles são um cumprimento de uma profecia minha, tá? E eu vou carregar isso com muito orgulho. Quando eu tive o privilégio de ser bispo dessas duas coisas lindas aqui, num momento que a gente estava com os jovens, eu disse o seguinte: olha, às vezes você vai casar com alguém que está aqui nesse momento ao lado de você. E talvez você não saiba ainda hoje. E quando um bispo fala isso, os jovens olham assim: eu, com aquele ali, com aquela ali, jamais isso vai acontecer. E está aqui agora esse belo casal aí já casado e tudo mais. Então eu tenho muito orgulho de ter sido bispo no momento da vida deles e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Lenilson. Opa! Meu nome é Lenilson, sou casado com essa maravilhosa pessoa aqui, chamada Amanda, né? Nós somos nordestinos lá de Sergipe, mas atualmente moramos em Santo André, em São Paulo. Somos da Estaca Santo André, ala Santo André 3. Estamos casados há 3 anos, 1 mês, 2 dias e 22 horas. Rapaz, esse aí superou, viu? Esse aí superou. Eu não sei até o horário que ela nasceu. Teve tempo de calcular. Teve tempo. Vai ser o terceiro. Excelente. Sejam muito bem-vindos, Lenilson e Amanda. Conheço a Amandinha também desde a época das moças. A ala dela era a mesma ala do mesmo prédio que eu frequentava. Tenho o prazer de ser amigo da família dela. Tenho um amor gigantesco pelas 2 irmãs dela, pela Natália e pela Letícia. São moças maravilhosas. Edna também é uma amiga querida. Davi, um dos homens mais mansos que já conheci na minha vida. E um amigo querido também. Tá bom? Eu conheci a versão dele não mansa. A minha versão mansa aqui também está usando um sentido figurado, mas está tudo bem. É um homem maravilhoso. Davi me ajudou muito no momento da minha vida também. Meus amigos, é o seguinte, para você que está em casa nos assistindo no YouTube ou está nos ouvindo no Spotify, a nossa conversa vai se dar de uma forma muito descontraída, muito leve, tá certo? Nós estávamos pensando aqui agora nos nossos jovens adultos e eu estava conversando com os nossos convidados sobre... Eu percebo que nós temos menos jovens se casando, ou pelo menos menos jovens começando relacionamentos que podem vir a se tornar um casamento. E aí os motivos talvez sejam os mais variados possíveis. Você quer se formar na faculdade, você quer ter um emprego primeiro,
você quer já ter o seu lugarzinho certo para não ter que morar na casa dos pais. E, né, eu sei que tem desafios de morar com os pais logo depois que casa. Enfim. Então, nós vamos girar o nosso papo em relação disso aqui com os nossos convidados. Eu queria que vocês começassem comentando como é que você, o rapaz, o marido, que atributos você identificou na sua hoje esposa, mas na época namorada em potencial, que lhe fizeram ter esse desejo de ter um relacionamento e de que se tornou num pedido de casamento, então, posteriormente, tá bom? Os rapazes, o que é que vocês identificaram nas moças que são suas esposas hoje, que lhe atraíram e que lhe fizeram ter a coragem de pedir elas em casamento? Olha, particularmente, eu lembro que eu estava ainda na missão, já estava próximo do final da missão e eu ficava ponderando sobre isso. Eu faço, cara, que moça que eu vou escolher para poder ser minha futura esposa? E toda vez que eu pensava isso, eu via a Amanda na mente, porque quando eu a conheci, eu via que ela era uma moça com muita força no evangelho. Ela sempre estava lá todos os domingos, sempre ajudava muito na primária. Eu lembro que, como eu era secretário da ala, acabei tendo muito contato. Então, assim, aprendi bastante sobre a maioria das moças da minha ala e via isso muito nela, sabe? Era uma coisa, assim, que eu pude comprovar. E também por muita compatibilidade de sonhos. A gente acabou se tornando amigo durante minha chegada na ala e antes de ir para a missão. E eu percebia que muitas coisas que eu falava, ela falava também, e a gente tinha assim, muitas ideias juntos, principalmente sobre crescimento espiritual, físico, profissional. E isso ajudava bastante, sabe? Era uma coisa que você ficava assim, nossa, eu espero que ela consiga, e eu ficava, eu espero que eu consiga também. E eu pensei, durante esse tempo, né, que eu já estava assim, me preparando para me juntar com alguém. Por que não juntos, então? E aí foi quando eu tomei essa iniciativa. Microfone. Você observou alguns detalhes, né? Tipo, alguns atributos do tipo de a frequência, a participação dela no evangelho, né? Que ela tinha sonhos em comum com você. Isso é legal, gostei. Nunca tinha ouvido uma resposta assim sobre os sonhos em comum. Muito legal mesmo. O que mais? Que atributos aí, Henrique, Thiago? Não, e foi engraçado porque uma das coisas que eu aprendi durante a missão faz bem assim, se elas são exigentes, eu também posso ser. Uma das coisas que eu queria para minha esposa é que fosse missionária retornada também. Porque eu gostaria de ter compartilhar experiência sobre isso durante a minha vivência no Evangelho e também na criação de nossos filhos, né? Que já é uma família missionária desde sempre. E também é sempre bom ter um companheiro sênior do lado, né? Para poder cuidar do trabalho todo, né? Exatamente, tem que ter cabeça, né? Henrique, Thiago, Henrique, por favor. Eu lembro quando eu conheci a Vanessa ela já morava sozinha, certo? A mãe dela tinha de morar no Rio de Janeiro, ela decidiu ficar em Fortaleza. E eu vi a garra que ela tinha por ser uma jovem sozinha, cuidando dela mesmo, tanto dentro do evangelho quanto questão de estar trabalhando, de estar vivendo sozinha, certo? E eu vi aquela garra que ela tinha, certo? A determinação que ela tinha de crescer dentro do evangelho, profissionalmente, certo? E a maturidade que ela tinha. Isso destacou muito, né? Por ela ser tão jovem, certo? E já tá assim à frente, já realmente uma pessoa mais madura, determinada, já sabia o que queria, certo? Estava se esforçando para melhorar, para crescer. E isso me chamou muita atenção, né? Quando a gente se conheceu, que eu comecei a conhecer melhor ela, a conversar, isso me chamou muita atenção, né? Me fisgou, certo? Então acho que foi determinante essa atitude que ela tinha, né? De ser uma pessoa realmente determinada, uma pessoa forte, e apesar de ser tão jovem, mas já está trilhando aquele caminho sozinha, né? Então eu fiquei realmente muito impressionado quando eu conheci ela, né? Comecei a conversar, começamos a sair, eu fui melhor ela. Legal, gostei, viu? Um barulhinho aqui no microfone, não sei se é o meu. Ok. Gostei do que você compartilhou, Henrique, viu? A Vanessa tá vendo o sorrisinho dela, os olhinhos brilhando, o Henrique falando dela aí, que legal, viu? Muito bem. Tiago, você consegue... Nosso microfone tá fazendo barulho? Tava antes, mas agora tá normal. Já normalizou. Tá normal aqui? Tá. Pronto. Você bem sabe, né? A gente é amigo há muito tempo, né? Então a gente já se conhece há muito tempo, então a gente
sempre teve um alinhamento muito grande sobre futuro, né? Antes do casamento, a gente conversou sobre tudo que tinha para conversar. E eu acho que o aspecto principal que me chamou a atenção é a lealdade. Você pode escolher qualquer coisa, família, amigos, relacionamento. Ela é leal a quem ela se propõe ser leal. Isso também no Evangelho. Então, esse foi o principal ponto. Além de todo o alinhamento que a gente tinha, tanto sobre finanças, sobre trabalho, sobre família, sobre tudo. Então, mas o ponto principal foi a lealdade. Gente, vocês três são três casais maravilhosos, tá? Mas assim, eu olho para o Thiago e para a Rafinha, eu me perdoe, eu não consigo esconder isso não, porque eu conheço esses meninos desde que eram menininhos. E ver eles dois agora casados, eu vi agora recentemente, eu acompanho vocês nas redes sociais, né, os meus jovens, até hoje eu digo os meus jovens, né? É um erro falar isso, mas eu digo. E eu vejo assim, vocês estavam no templo agora recentemente, eu vejo vocês na igreja, isso me deixa tão feliz, porque são as escolhas que foram feitas lá na juventude e que hoje estão trazendo vocês três, os casais aqui, a esse ponto. São escolhas de continuar firme, de fazer o correto, e é por isso que vocês estão aqui nesse momento, tá bom? Isso me deixa muito feliz. Eu queria ver com vocês o seguinte: o que é que vocês pensam e acham sobre a alma gêmea? Porque tem que dizer, rapaz, eu só vou casar com a minha alma gêmea, né? Ou então, fulano é a minha alma gêmea, finalmente encontrei. O que é que vocês pensam em relação a isso? A alma gêmea existe? Não existe? Existe, mas de uma forma diferente? O que é que vocês pensam nesse termo? Alma gêmea. Eu gosto muito de ler, né? E aí, desde criança, a gente sonha, né, em casar. E eu sempre sonhei em casar. Só que quando a gente é jovem, a gente pensa que que a gente vai conhecer o cônjuge, né, o marido, a esposa, enfim, de uma forma assim, nossa, olhou para ele. Sentiu que aquela pessoa que Mas você não sentiu quando me viu? Não, entenda. Porque quando a gente vai crescendo, percebendo que, na verdade, o casamento é algo sério, sim, você tem que amar aquela pessoa, obviamente, mas não é daquela forma também, assim, que a gente idealiza, né? Que vai ser assim, fui predestinado daquela pessoa, né? E a gente percebe que a gente tem várias escolhas, né? A pessoa que a gente tem que casar, né, escolher, é aquela que se parece e você se identifica mais, né? Eu lembro que quando eu conheci o Lenilson, a gente ficou muito amigo. Eu falava de outros rapazes, ele falava de outras moças, e a gente era amigo. É engraçado que a gente compartilhava, até a gente brinca que a gente sabe os nossos passados, né? Porque a gente sabe que a gente gostou, que a gente não gostou, né? E a gente começou a perceber que a gente tinha muita afinidade, né? Muitos sonhos parecidos. E a gente começou a pensar, por que não aquela pessoa, né? Eu lembro que eu estava no serão dos jovens, e a Ticiana, né, a esposa do presidente Oliveira, falou bem assim, o amor pode estar do seu lado, que o que você contou, né? Ela falou essa frase que pode ser um amigo. E na mesma hora ela falou, aí todo mundo mexeu, nossa, ele é Nilson, né, Amanda? Porque as pessoas já brincavam. Eu falei, não, né, ele não, mas eu falei, por que não, né? Porque não uma pessoa que já é seu amigo, que você já se identifica, que tem afinidades com você, principalmente objetivos, né, metas, sonhos parecidos. Porque vai procurar uma pessoa completamente estranha se tem uma pessoa que tem o potencial de ser aquela pessoa, né? E eu percebi que não é como a gente idealiza quando é criança, né? De olhar, nossa, se apaixonou à primeira vista, né? Não é bem assim. E acho que um outro ponto também, para acrescentar isso aqui, assim, essa questão de alma gêmea é muito, assim, pode existir, não sei, às vezes você vai ter a sorte de encontrar uma pessoa que se encaixe perfeitamente no que você precisa, mas particularmente a gente, como ser humano, aprende mais com os desafios. Então, o nosso companheiro, nossa companheira, ele sempre vai ter algumas coisas que a gente vai ter que aprender a suportar e aprender com aquilo, assim como ele também vai ter que aprender com os nossos desafios, nossos erros. Então, eu esperar que uma pessoa seja minha alma gêmea, que ela vai me completar em todas as situações, eu acredito que não vai existir. Por quê? Porque nós não temos essa compatibilidade assim tão alta de chegar a 100%. Porque o próprio Salvador, o próprio Pai Celestial, ele ama a gente com os nossos defeitos, porque um cônjuge vai ter que ser 100% do que a gente precisa, sabe? Acho que a gente já tem esses desafios justamente para aprender, para poder ser humilde, deixar de ser orgulhoso. Porque muitas vezes a Amanda ela vai estar certa, mas ela vai me falar as coisas e eu vou dizer que aquilo não está certo.
sendo que, na verdade, tá, eu só estou sendo orgulhoso, da mesma forma, ao contrário. Então, acho que é mais questão de se complementar mesmo também. Eu particularmente acho que se tem alguma pessoa que está assistindo a gente hoje, né, e que está procurando uma alma gêmea, eu acho que temo que vai passar o resto da vida e não vai encontrar. Por quê? Porque eu penso isso. Porque hoje eu e Rafaela nós somos muito mais alinhados do que quando casamos, do que quando namorávamos. Vai ser extremamente difícil, não quero usar a palavra impossível, mas é extremamente difícil que no namoro, antes de casar, alguém encontre uma pessoa que tenha todas as características românticas de uma alma gêmea. É muito difícil. Eu, particularmente, também não acredito que exista assim. Não acredito que exista alma gêmea, porque eu acho que existem várias pessoas que podem ser perfeitas para você, entendeu? De várias pessoas. Porque depende muito mais de nós, não é. Acho que para manter um relacionamento, um casamento, não é só olhar como aquele olhar perfeito. Não, é olhar. A gente tem que. É diário, né? O amor é diário. Então, eu não vou dizer que é impossível, como o Thiago disse, mas é muito difícil. Eu acho que vai ser muito frustrante para alguém que espera que uma alma gêmea, sabe? Não existe isso. A perfeição não existe. A gente tem que olhar os nossos próprios, os profetas falam, nossos líderes falam, a gente tem que olhar o potencial da pessoa. E isso é fato, isso é real. Eu acho que o casamento é muito mais sobre a decisão de cada um, a decisão diária de cada um de fazer dar certo. Exatamente. Pode ser a pessoa perfeita se não tiver esse compromisso. Se você não decidir naquele dia uma pessoa como você, no dia do casamento, ela pode ser perfeita, ela podia ser perfeita para você no namoro. Não vai dar certo. É mais uma decisão diária. Excelente, excelente. É por isso que tem a famosa frase, né? A gente casa com um potencial divino. Porque se fosse para casar com o divino, era fácil. Não existe casamento. Henrique. Eu acredito que, concordo com todos eles, certo? Que realmente não existe essa questão da alma gêmea, da pessoa, vou esperar minha alma gêmea, vou encontrar minha alma gêmea e me casar. Não. Eu acredito que o casal ele vai se completando a cada dia, a cada desafio. E uma hora ou outra, ele vai se tornar a alma gêmea, certo? Eu olho pro meu pai e minha mãe, eles já têm mais de 30 anos de casados. E eu vejo a união que eles têm, certo? Apesar deles serem completamente diferentes, como eu e a Vanessa somos completamente diferentes um do outro, temos alguns pontos em comuns, mas tem as nossas diferenças, mas eles se tornaram um. E da mesma forma, eu e a Vanessa, do início do nosso namoro até esse atual momento que a gente tem, mais de 3 anos de casado, muitas coisas já se completaram. A gente já tem uma união de muitas coisas, certo? Então, eu acredito que as pessoas, com o passar dos anos, o casal ele vai se unindo mais, certo? Ele vai se completando até se tornar a sua alma gêmea ideal, né? Mas essa questão da pessoa esperar encontrar a sua alma gêmea vai morrer esperando, tá? Entendeu? Então, quando você se decide casar, quando você está lá com sua esposa, seu cônjuge, você vai fazendo a sua alma gêmea, certo? Você completando, vão se tornando um, né? Então, até as diferenças, elas ficam de lado, porque você se torna literalmente uma pessoa. E eu vejo isso em muitos casais que eu tenho como exemplo meus pais, né? Mais de 30 anos de casado e a gente olha para eles, a gente vê, apesar da diferença deles, a gente vê uma pessoa, certo? Vê uma só alma ali. E é como a gente estava conversando, né? Realmente, o crescimento do casal ele tem que ser mútuo durante todo esse tempo, até fazer dar certo e até realmente se tornar uma alma gêmea, né? Porque, assim, às vezes eu fico pensando, a Vanessa do início do casamento e o Henrique do início do casamento, se a gente não tivesse buscado evoluir juntos, buscado crescer juntos, tanto no evangelho como família, né? Em questão de ser mais maduro, ter humildade para reconhecer que está errado, né? E aos poucos se tornando almas gêmeas, né? Aí aos poucos fortalecendo mais ainda a nossa família, talvez não tivesse dado certo. Então, é como o Henrique falou, eu acho que é uma construção, né? A gente vai ter que construir
a nossa alma gêmea com a pessoa que a gente escolheu. O microfone, o áudio. De novo, né? Estou muito feliz com as respostas e os comentários de vocês, assim, me deixa muito esperançoso. Eu espero que quem esteja assistindo o nosso programa hoje, ou ouvindo aí na sua plataforma de áudio, possa entender que alma gêmea é complicado, viu, gente? Alma gêmea, assim, às vezes, talvez vocês aqui tiveram um outro namorado ou outra namorada e hoje estão casados com seus atuais cônjuges aí. E talvez naquele outro namoro do passado você pensou que aquela era a pessoa correta, mas que por alguma razão não deu certo, cada um seguiu o seu caminho, hoje estão lá cada um com a sua vida, com seus cônjuges, com suas famílias felizes e tudo mais. Então, para quem não está nos assistindo ou escutando hoje, se você está nesse momento de procurar a pessoa perfeita, você não vai encontrar, meu amigo e minha amiga. Quem está nos escutando e nos assistindo também, pode ser que esteja nessa mesma dúvida nesse momento, né? De agora, como é que eu vou saber que ela é a pessoa correta, que ele é a pessoa correta? Enfim, alma gêmea realmente não tem. Eu queria compartilhar aqui no nosso bate-papo é uma citação que eu gosto muito do presidente Ezra Taft Benson. Ele foi um dos profetas da igreja há alguns anos atrás. Ele disse o seguinte num devocional para jovens adultos da BYU. Disse o seguinte: agora, irmãos, não esperem perfeição na escolha de um cônjuge. Não seja tão exigente a ponto de negligenciar suas qualidades mais importantes, como ter um forte testemunho, viver os princípios do evangelho, amar o lar, querer ser mãe em Sião, apoiá-la na sua responsabilidade do sacerdócio. É claro que ela tem que ser atraente para você. E um bom critério para saber se a pessoa pode ser mesmo a pessoa correta é esse. Na presença dela, você tem pensamentos mais nobres? Você aspira a seus melhores atos? Você gostaria de ser uma pessoa melhor do que você é quando está ao lado dela? E aí é o fim da citação. Tá? Então, não vamos achar a perfeição. Né? Mas se aquele rapaz que está ali com você, ou aquela moça que está ali fazendo companhia, faz você se sentir mais motivado a buscar os seus sonhos, a buscar um emprego melhor, a começar um curso, a começar a estudar, ou a aprender talentos novos e tudo mais, isso é um sinal de que ela está ali para o seu lado também. Se você está namorando com uma moça, aí você diz assim, amor, é o seguinte, hoje eu não vou poder ir na sua casa, porque o bispo me chamou lá para uma atividade que vai ter na nossa aula, e aí hoje a gente não vai poder se ver. Se ela olha para você e diz assim, ó, pô, então tá tudo terminado, não quero mais saber de você, agradeça, porque provavelmente ela não era a pessoa certa para você. Porque se uma moça está querendo que você a coloque à frente da sua responsabilidade com o Senhor naquele momento, tem alguma coisa errada. É lógico que depois do casamento, a minha esposa é minha prioridade. Mas vai ter momentos que eu vou ter que dar prioridade ao Senhor. E a prioridade ao Senhor, às vezes, é ter que deixar ela em casa, enquanto eu resolvo alguma coisa. Às vezes, a prioridade para a moça é ter que ir fazer para a esposa, ter que fazer alguma questão com os filhos, e o marido vai ter que ficar ali em segundo plano naquele momento. Mas são momentos específicos. Mas a perfeição a gente não vai encontrar. Eu queria ouvir de vocês, sabe o que agora? Vamos voltar no tempo agora, tá certo? Antes do casamento. Volta um pouquinho no tempo aí de vocês, na memória afetiva. Dava medo se casar? Quem tinha medo assim, rapaz, eu vou casar, meu pai do céu. Completamente. Completamente. Muito. Não era pouco, não. O que é que causa mais? O que é que causava esse temor em vocês de casar? Tipo, era pensar que eu vou ter que pagar as contas, como é que vai ser morar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? O que é que dá? Quais eram os fatores que traziam esse medo para vocês? Para mim, que foi quem falou completamente, né? Para mim era pagar as contas. Porque conhecer ela eu já conhecia. A gente se conhece há muito tempo, né? A gente sempre conviveu bem. Então, eu já tinha, como eu falei, eu já tinha percebido nela os atributos que eu queria, que eu imaginava, né? Então, mas eu tinha muito medo de saber, será que a gente vai conseguir sustentar? Será que a gente vai conseguir criar bem uma família? Então, isso antes do casamento, surgiu e eu fiquei... Basicamente, todos os nossos encontros antes do casamento era com um caderninho
e uma caneta para somar todos os nossos gastos, para saber se no final do mês a gente ia conseguir pagar tudo. Foram todos os nossos encontros pré-casamento, era fazendo isso, seja em casa, seja na rua, seja a gente ia no Parque da Sementeira, a gente ia com o caderninho para fazer nossos gastos, para saber. E a gente chegou aí em supermercado ver preço de coisa para fazer. A gente também nunca deixou isso ser um empecilho, sabe? Pensar, tipo, nós trabalhávamos, nós nos esforçávamos, assim, para conseguir manter nossa família, e a gente também tem que contar muito com a ajuda do Senhor. A gente hoje, olhando para o passado, a gente até pensa, caramba, o Senhor abençoou muito a gente, que a gente pensa, como é que a gente conseguia se manter? A gente nunca faltou nada na nossa casa, literalmente nada. E a gente recebia muito menos do que recebe hoje. E a gente olha pensando assim, cara, a gente tem muito gasto, e como é que a gente nunca passou por uma necessidade? Foi literalmente colocar o Senhor em primeiro lugar. E era sempre, acho que foi até uma entrevista com o presidente Prado, que ele fez um triângulo, acho que foi na minha entrevista antes do selamento, para eu fazer minha investidura. Ele fez um triângulo e colocou Deus no meio, e colocou meu nome e o nome do Tiago nas outras pontas. E ele sempre falou, cada vez que vocês buscarem ficar mais próximo de Deus, vocês vão ficar mais próximos. E a gente sempre teve isso muito com todos os princípios, seja com o dízimo sempre em primeiro lugar, e a gente acredita que isso ajudou muito no nosso início do casamento. E tem um ponto principal aí também, tá? Eu acho que é um ponto-chave. Que a gente pegava o caderninho e fazia a conta. E dava certo. Mas provavelmente, mesmo se desse errado, a gente não ia desistir de casar. Isso é importante. Ia procurar acreditar, né? Eu acho muito interessante, assim, porque no início do casamento, eu particularmente não tinha esse medo financeiro. Eu sabia que eu já ia passar necessidade mesmo. Se eu fosse fazer essa questão do caderninho aí, como vocês fizeram, conhecendo a Amanda que eu conheço hoje, era muito gasto. Eu disse, não, minha filha, não dou conta. Mentira, tô brincando. Aí é o seguinte, eu acredito que o maior medo também, pelo menos a mim, porque eu comecei assim a morar sozinho quando eu tinha 15 anos, né? Acabei apartando da família, minha família era muito grande, eu sou o segundo de 10 filhos, então sempre tive assim mais autonomia para fazer as coisas. Mas acho que era mais o desafio de tipo assim, a gente casou e 5 dias depois a gente veio embora para São Paulo. E ficava naquela, tipo, será que ela vai estar feliz? Será que ela vai estar bem? Será que, tipo, eu vou estar suprindo todas as necessidades dela? Não somente essa questão financeira, mas todas as outras coisas você fica preocupado com isso. Porque a gente está acostumado a viver no âmbito familiar. Ela, particularmente, vivia sempre com as irmãs, com a mãe, tem as manias dela, os gostos dela. Então, tipo, eu ficava pensando, será que a gente vai conseguir atingir tudo isso? Sabe? Então, assim, dava esse medo também, né? De se estava sendo suficiente, né, aquilo que a gente estava iniciando. Não só a questão financeira, porque isso também é muito preocupante, né, afinal, a base aí de todo casamento é uma questão financeira também, mas a questão, assim, também emocional, psicológica dela. Né? E ainda por cima, tivemos o desafio de 2 meses que a gente chegou aqui, bum, estourou a pandemia. Aí foi só eu, ela e Deus mesmo, porque... Isso a gente nem esperava, né? Foi um medo que foi após, não foi um medo antes. Quando a gente foi para se casar, né? Eu acho que da mesma forma que os outros casais, uma das principais também foi a questão financeira, né? Nunca tinha pagado um aluguel na minha vida, nem sabia o que era isso. O pessoal falou de calção, eu falei, quem tinha isso? Você já pintou no short. O que é isso? Então, foi assustador, né? Internet, energia, água. Aí eu sabia que a minha alimentação tinha que fazer compra, né? Descobri também isso. Então, foi algo bem assustador mesmo, né? No início. Mas o Senhor, ele abençoou muito. Porque da forma que o outro casal falou, quando eu olho hoje, eu fico imaginando como é que eu conseguia me sustentar. Como é que a gente pagava um aluguel com tão pouco. Não que melhorou tanto assim, mas assim, era muito pouco. Muito pouco. E o Senhor abençoou muita gente, certo? E eu já tinha noção, já sabia que a gente ia passar dificuldade,
As pessoas também, elas, na hora de incentivar, elas sempre falam, vocês vão sofrer muito. Né? Então, a gente já sabia já que ia ter dificuldades, ia ter momentos difíceis, principalmente agora que é o início ainda do nosso casamento. E a gente, assim, de certa forma, não está preparado, mas a gente aprende com essa dificuldade. Esses medos são normal, é normal. É normal a gente sentir esse medo porque é uma experiência nova, é algo novo, não só pela questão financeira, mas também porque você vai estar com outra pessoa, são outros costumes, outra maneira de ver a família, como o Rominho falou aí também, manias, né? São completamente diferentes. Então, você junta tudo isso e coloca numa casa só. São duas pessoas com medo, vai começar uma vida nova. Mas uma coisa que eu posso garantir é que se for fiel ao seu corpo, se for obediente ao Senhor, as coisas progridem. Dá certo. Eu queria compartilhar aqui, depois da fala de vocês, eu queria compartilhar com quem está nos assistindo e ouvindo, que nós temos aqui 3 casais, jovens casais, que tinham medo de se casar por questões variadas. Financeira, que parece ser o carro-chefe, né, do momento do pré-casamento, é a questão financeira. Irmão, como é que eu vou colocar comida dentro de casa, pagar um aluguel, pagar luz? Até a internet eu tenho que pagar, porque até então ninguém sabia que a internet era pago, né? A gente acha que é de graça, né? Vem pela eletricidade da casa, a internet, né? Você descobre, vixe, esse plano aqui é muito caro, não dá nem para eu pagar esse plano aqui. Então tem esses anseios, aí tem a questão dos costumes, da cultura da pessoa. De repente você tem um que vem de uma cidade de outra, e aí com tradições diferentes de família. Tem um que vive sozinho desde cedo e tem outro que vive com a família o tempo todo e de repente tem aquela mudança. Então, assim, mas nós temos aqui 3 casais que estão sobrepujando essas dificuldades e os 3 afirmam que o relacionamento deles hoje é muito melhor do que era no início. Então, assim, se você hoje está aí noivo ou está noiva, você está ouvindo aí junto com a sua noiva, com o seu namorado e tudo mais, você está morrendo de medo também de se casar, é isso aqui, ó, é de verdade, tá certo? O medo faz parte mesmo. São desafios, são incertezas, ninguém garante que a gente vai estar com tudo resolvido no dia que casar, porque a nossa preocupação, como é que vai ser a nossa festa de casamento, os enfeites, como vai ser o meu vestido, quem vai tirar minhas fotos e tudo mais, isso aí é desse tamanho na frente da vida realmente de casado. E que a gente só percebe depois, né? Então, assim... Nem lembro. Vou falar. Aí tu nem lembra desses desafios depois que casa, que é tanto desafio que vem por cima que esse daí ficam triviais. Isso aí não faz mais nem conta, né, Lenilson? Mas vale a pena. Mas isso daí eu acho que é um consenso aqui entre todo mundo. Vale a pena. E é o que vem na minha cabeça. Qualquer desejo justo. Travou. Thiago deu uma travada aqui fazendo o biquinho ainda para falar o justo ainda, viu? Deve voltar a conexão já já. O que ele ia falar... Mas acredito que ele estava falando sobre essa situação, que tipo assim, se hoje fosse bem assim, nossa, você voltaria no tempo, faria tudo de novo? Faria. Da mesma forma, porque assim, são exatamente esses desafios, esses medos que faz a gente se aproximar um do outro e automaticamente se aproximar em Deus. Porque quando a gente não tem, a gente vê as necessidades vindo, a gente pensa, nossa, eu tenho que pedir ajuda ao Pai Celestial, ele que vai nos mostrar o caminho e mãos à obra, né? Arregaçar as mangas da camisa aí e trabalho. Porque não é esperar um pai, uma mãe que vai fazer, mas sim contar sempre um com o outro, já que são só nossos sonhos, nossa família, nossa casa, e aí a gente vai desenvolvendo essa confiança, essa fé, né? Especialmente em Deus. Pode falar, Tiago. Problemas técnicos. Não, é o que eu estava falando, né? Qualquer desejo justo que você tem em seu coração, qualquer, inclusive casar, Deus ele vai arrumar um caminho. Claro que se você fizer por onde. Não é, eu quero casar e vou ficar sentado aqui esperando cair do céu. Não, mas vai dar certo se você fizer por onde e vai valer a pena. Vai valer a pena. Igual a todos os medos, né? Todos nós somos imperfeitos, mas eu acho que não tem lugar melhor para a gente buscar a perfeição do que casando. A gente não tem como buscar a nossa perfeição, principalmente como marido e mulher, antes do casamento. Só casando. Tem que casar para ver. Se a insegurança for essa, saber se vai dar certo ou não, você só vai saber casando. Não tem como esperar uma resposta antes disso.
Olha, há muito tempo atrás, eu ouvi um líder meu me ensinou algo interessante sobre o casamento, que eu gostaria de compartilhar e vocês verem se é verdade mesmo. Ele disse o seguinte: quando você está namorando, você está lá, conseguiu. O primeiro passo para um rapaz difícil é arranjar uma namorada. Né? Aí ele conseguiu vencer esse obstáculo. A menina aceitou namorar com ele. Ó, o milagre. Quando você está namorando, você abre os olhos, certo? Você olha ali, observa, começa a observar e tudo mais. Aí você cria coragem de pedir ela em casamento. Ela aceita. Então você está noivo. Então você está namorando, você abre os olhos. Quando você está noivo, você arregala os olhos, bem grandemente, para poder ver tudo bem direitinho. E aí, quando você casa, você vai e fecha os olhos. Tipo montanha-russa, sabe? Meu irmão, é agora e já era, meu irmão. Porque assim, você teve um tempo para observar, para identificar alguns atributos que fazem com que você tenha o desejo de ter aquela pessoa do seu lado para sempre. E aí você presta mais atenção ainda, mas quando você casa, que vão vir alguns detalhes que não podem ser observados no namoro e no noivado, aqueles detalhes eles têm que ser administrados. Não tem mais aquele negócio, se eu soubesse disso antes do casamento, não pode existir esse tipo de conversa. Sabe, você tem que ser bem aberto um com o outro no namoro mesmo. Tipo assim, olha, eu gosto de assistir o jogo do Ceará. É assim, quando tem jogo do Ceará, eu gosto de assistir o jogo. Ela, não, mas eu gosto de assistir o MasterChef, que é na hora do jogo do Ceará. Aí assim, vai ter que ter um equilíbrio ali. Tipo, ou ela vai me deixar assistir o jogo ali, vai ficar ali comigo e eu vou assistir o MasterChef com ela depois, alguma coisa assim, mas tem que ter um equilíbrio depois do casamento. Não pode ser a minha vontade acima da vontade dela e tampouco a vontade dela acima da minha. E esses detalhes só vão ser arranjados e controlados no casamento, durante o casamento, tá bom? Então, se você está nos ouvindo aqui, está com medo de casar agora, fique tranquilo, o medo vai passar. E vai chegar momentos que vão ter desafios e vão ter que ser administrados. E não tem mais papai e mamãe, não, meu amigo. É você e ela. E é nesses momentos onde o casal se aproxima mais de Deus. Porque é um confiando e dependente exclusivamente um do outro. E isso ajuda muito mais, né, gente? Então, eu acho que o papo aqui, a conversa aqui é unânime entre todos nós, de que casamento pode ser assustador no começo, mas que a vida de casado, o progresso é muito prazeroso. Não, fala a verdade. Você termina ali aquele mês, você vai de mão dada com ela fazer a compra no supermercado e volta para casa. Rapaz, eu fiz as compras do mês. Ai, mano, que coisa. Não é verdade? A gente faz isso, mas volta reclamando. Meu, tá carente. Você volta reclamando do lado dela, sabe? E é legal. Você, é mesmo, rapaz, o quilo da carne tá desse preço, vai ter que ser frango mesmo esse mês. É bom ter alguém para reclamar. É bom você ter um companheiro até para isso, para as reclamações. Falando sobre isso, a Rafaela antigamente adorava ir para o supermercado. O lazer dela era ir para o supermercado. Hoje ela não gosta mais, não. Sai depressiva hoje em dia. Tá difícil. Eu pago mais e saio com menos, não quero mais, não. É verdade, gente. Então, assim, a mensagem que fica hoje da nossa conversa, primeiro, os nossos jovens só vão alcançar a plenitude da felicidade após o casamento, tá certo? Eu sei que você pode se divertir, você pode ir para atividades muito bem planejadas, mas é a vida conjugal que vai proporcionar a felicidade completa. É com o seu companheiro e a sua companheira nos momentos difíceis, nas metas, tipo, mudar para outro estado, como é que eu vou fazer isso? E meus parentes. E aí estão aí, no caso da Amanda e do Lenilson, né, que moram fora do estado natal deles. E aí tem o Tiago e a Rafaela, tem as suas metas, os seus projetos, negócios, o sonho de ter um bom trabalho ou de começar o próprio negócio e tem que ter o apoio um do outro. E aí o Henrique, junto com a Vanessa, a mesma coisa. São projetos educacionais, são projetos, enfim, financeiros. Mas, assim, nada é mais prazeroso do que a vida a dois, né? Eu acho que essa é a nossa conclusão aqui, né? De ter um com o outro ali para poder compartilhar a reclamação, para compartilhar as vitórias, para compartilhar ali o sucesso, as novidades, para rir junto, para passar vergonha junto. É bom demais, né? Fala a verdade. É verdade. Exatamente. É muito bom. Então, assim, você que está nos ouvindo, nos assistindo, está perto de casar? Case. Case que o negócio vai dar tudo certo, vai ficar bem, vai ficar tudo bom. Se vocês dois estão dispostos a pagar o preço, vai funcionar bem. Se você está à procura, tipo, rapaz, eu queria tanto me casar, mas não tem uma moça, não tem um rapaz, eu não encontro ninguém, os rapazes são muito mole, as moças são muito exigentes, vai aparecer no momento certo. Se você se propor a fazer a vontade de Deus, ele vai colocar no momento certo a pessoa para dividir a vida com você.
Eu acho que vocês aqui são testemunhas disso. No momento certo apareceu, seja aquele que estava ali do seu lado desde a juventude, seja alguém que apareceu de repente na sua vida, seja alguém que você conheceu ali já na fase mais adulta da sua vida e de repente decidiram se casar. Enfim, a vida a dois, colocando o Pai Celestial no centro do relacionamento, ela funciona e os milagres acontecem. E pela nossa conversa, eu acho que vocês aqui já visualizaram milagres na vida de vocês e conseguem visualizar esses milagres diariamente, não é isso? Com certeza. Fala a verdade, gente. Para eu ter sido aceito para casar com a minha esposa, foi o primeiro milagre que já aconteceu, viu? Primeiro, menina patricinha, tinha sandalinha, tudo parecia uma Barbie, a menina. Coisa mais linda, parecia uma Barbie, ela jovem, rapaz. Aí chega eu, que só tinha pescoço e orelha. Principalmente quando a gente vê as fotos de antigamente, de vocês jovens. Quando a gente conhece essa lataria antigamente aí, realmente é um milagre, viu? Carol literalmente chegou o potencial. Ela diz até hoje, foi o potencial que ela enxergou, foi só o potencial. Mas, se não mas assim, dá medo, tem receios de casar, sabe? O casamento às vezes é desafiador. Tem momentos que nós temos que colocar em prova a nossa fé também, para poder aceitar, como o Lenilson, acho que o Lenilson comentou, para ser mais humilde, de aceitar realmente ali a correção, de aceitar aquele comentário que você acha que não deveria estar recebendo, enfim. Mas são questões que ajudam o casamento e o relacionamento a serem mais fortalecidos. Eu acho que vocês hoje, se perguntarem para você, o amor que você tem hoje pela Vanessa, pela Rafaela ou pela Amanda, ele é igual ou ele é maior do dia do casamento? Eu acho que vocês diriam que é maior. Com certeza. Bem maior. E Tiago fala, né? Ele pergunta, amorzinho, você me ama mais hoje ou quando a gente se casou? Todo dia ele faz essa pergunta. E todo dia a pergunta é mais hoje. Então, a cada dia que a gente passa, por mais que a gente passe por muitas dificuldades, não é fácil, não é mil maravilhas, não é só flores, mas passar por tudo isso ao lado dele é muito melhor do que passar sozinha. Então, com certeza, o amor a cada dia vai ser muito maior, vai ser muito melhor. As dificuldades do jeito que vocês enfrentam vai te aperfeiçoar cada vez mais. Excelente. E é interessante que, assim, a primeira pessoa que você pensa em contar, né, acontece alguma coisa, a pessoa que vem na sua cabeça é ela, né? Tipo, na mesma hora manda mensagem, trabalho com as meninas, que elas não tiveram um bom casamento, né? A maioria lá do trabalho. Aí elas ficam, é porque é no começo, né? É porque tá no começo. Eu sempre falo isso, sempre falo isso. Mel ainda. Todo mundo fala muito isso. Tá na lua de mel. Eu percebo que a gente está bem mais juntos. A gente sempre foi assim de conversar muito, né? Sobre tudo. E a gente percebe que a gente se aproxima muito mais. Tá? De vez se afastar, se aproxima muito mais hoje. Aí eu falo, você não sabe de nada, porque não é porque não deu certo com o de vocês que não vai dar certo, né? Então, a gente percebe que ele se aproximou muito mais. Os sonhos dele virou meu virou dele, e assim vai. Então, a gente tem o desejo, às vezes, do sonho da outra pessoa, até a gente tem vontade de realizar bem mais do que ela, né? Então, é de verdade. Isso todo mundo fala que era para ser clichê, né? Não, que o amor aumenta, mas aumenta mesmo por conta disso, né? Se aproxima mais, se apega mais um ao outro, e assim, com certeza, vai sendo a cada dia, né? Eu lembro até que algumas pessoas, antes de casar, no meu trabalho, elas falavam assim, que quando eu casasse, ele seria mais indiferente, né? Não ficaria... E aí, depois que eu casei, eu falei, aconteceu errado. Porque depois que eu casei, ele ficou muito mais unido comigo do que antes. Um grude que não é compatível com o que as pessoas normalmente falam. Eu falo, rapaz, eu acho que vocês escolheram errado. E eu sempre brinco com isso. Casar é muito massa. Você tem que saber escolher o certo, sabe? Mas casar é massa. Eu adoro ver as pessoas casando. Se tem uma coisa que eu me alegro, é quando eu vejo as pessoas casando. Uma dica que eu posso dar, um conselho para quem está nos ouvindo, desde cedo, desde o namoro, o noivado, o casamento, é sempre conversar. Porque assim, a gente tem muitos amigos que, você vê assim, eles conversam durante o momento, mas depois eles se apartam disso. E a gente não. A todo momento a gente está conversando. Se eu estou no trabalho, se eu estou no transporte, se eu estou em casa. Às vezes eu até falo, nossa, amor, hoje eu não falei muito porque eu estava muito ocupado, então eu falo, peraí que eu vou me ocupar muito, não vou conseguir responder agora. Porque assim, a conversa
traz essa facilidade de você poder conhecer mais a pessoa, de você dar a liberdade dela falar sobre as necessidades, as dificuldades, porque muitas vezes o cônjuge ele não vai querer falar o que está passando, o que está sentindo, por quê? Porque ele não quer pesar sobre o outro, não quer trazer mais problema para o outro. Mas você já consegue perceber isso no meio da conversa, e isso ajuda muito a você ter aquela tranquilidade no casal, na sua casa, no seu dia a dia, sabe? Ajuda a resolver muitos problemas, ajuda a ter mais alegria, porque você vai ter mais facilidade de fazer as coisas, né? Então, essa é uma dica desde sempre. Eu, quando comecei a namorar com a Amanda, a gente mandava mensagem desde 5 da manhã, quando eu acordava para ir trabalhar, até as 22 horas da noite, quando ela ia dormir. Então, assim, a gente conversava. É amor demais, viu? É amor demais mesmo aí. Não, mas é desse jeito, a gente conversa muito, a gente conversa em todas A as gente conversa pessoas, a gente conversa pelo Instagram, pelo Facebook não, que eu não uso mais, mas pelo WhatsApp, a gente conversa por todas as plataformas e pessoalmente. É engraçado que essas pessoas que ficam com medo de o que é que a gente depois que casa vai ter tanto para conversar, porque quando você namora, você se encontra em um pequeno momento. Mas você tem coisas para conversar sobre o seu dia. Até que você não molha. E eu acho que complementando talvez o que Lenilson falou, se hoje você está namorando ou está noivo, pensando em casar, e tem algum assunto que você acha, rapaz, talvez seja delicado conversar isso com ele ou com ela, eu acho que esse é o momento de conversar. Se é talvez um tabu ali no namoro, no noivado, falar sobre família, que se fale sobre família. Que sobre dinheiro, sobre finanças, que se fala sobre finanças, que cada um pensa, sobre estudos, enfim. Eu acho que antes do casamento é o momento de você falar sobre tudo. Principalmente se você tá noivo, a gente conversou, eu lembro que a gente conversou até como é que seriam nossos domingos. Sobre filhos, como é que seria para gastar dinheiro, pra tudo, não foi? Eu lembrei de uma coisa. É nesse momento que você vai saber se aquele ou aquela moça ou aquele rapaz é de fato a pessoa com que você vai se casar, conversando sobre os assuntos importantes. Ô, Alessandro, eu lembro quando você foi para Aracaju, antes para os Estados Unidos, né? Você contou essa experiência, né? Quando você contou para a Carol que você tinha vontade de sair, né? E eu lembro que eu levei isso para a vida, que você falou que a primeira coisa quando você contou o seu pensamento de ir embora era a visão dela e colocou a sua visão do futuro de vocês. E uma coisa que eu sempre, a primeira coisa que eu perguntei para a Lenilson foi isso, né? A visão dele do futuro, de, sei lá, de mudança, porque eu sempre tive vontade de sair de Aracaju. Era um objetivo de vida sair. Então, eu falei, não vou querer ficar com alguém que vai querer ficar a vida toda aqui. Então, por que eu vou casar com uma pessoa que não tem esse pensamento, né? Essa visão. E eu lembro que eu perguntei para ele, qual é o seu objetivo de sair de Aracaju? Ele tinha o mesmo pensamento. Então, isso foi essencial, porque eu vejo muitas pessoas, né, que falam assim, eu tô aqui preso porque meu companheiro ou minha companheira não tem vontade de sair. E eu falei, mas vocês não conversaram isso durante o namoro? Porque durante o namoro você tem que perguntar e saber se aquela pessoa tem aquele pensamento de sair ou não. Então, você tem que ter a mesma visão, né? Pode parecer bobagem, mas isso pode afetar a sua vida inteira, né? Porque você vai ser uma pessoa frustrada porque você não conseguiu realizar aquilo porque a pessoa não quis. Mas você teve a oportunidade de saber, né, se ela era ou não, se ela tinha ou não aquele objetivo. Pode ser isso, mas pode ser outras coisas, né? Excelente. Vanessa, suas considerações aí sobre o casamento, sua visão geral aí, o pessoal que está te ouvindo agora nesse momento, está lá morrendo de medo de casar aí agora, o que você diria, fazendo um fechamento aí sobre o casamento? Eu acho assim que antes da gente casar, né, a gente ouvia muito a questão de é porque vocês são muito novos, vocês ainda vão ter muita coisa para enfrentar na vida, né, e tudo mais. A gente sempre ouvia muito isso, né, e que vocês vão perder muito a juventude e tudo mais, né. E eu acho que a gente escolhendo casar, mesmo a gente sendo bastante novo, eu acho que nos fez amadurecer tanto como pessoas, né, dentro do nosso lar, como também no evangelho, né? Hoje em dia nós dois a gente se sente bem mais prontos sobre alguns assuntos do evangelho e também dentro da nossa família, fazendo algumas comparações do início. Hoje em dia a gente vive praticamente no céu, né? Tanto no nosso relacionamento,
como com a nossa família e com o tanto que a gente aprendeu no Evangelho um com o outro, né? Que o Henrique, ele sempre me ajudou muito sobre algumas coisas que eu tinha dúvida, sempre me incentivou muito, né? Tanto na vida particular, na vida financeira, em questão a estudo, trabalho, e também ele sempre me incentivou no Evangelho. Às vezes eu me sentia, será que eu vou conseguir ter esse chamado na igreja? Será que eu vou conseguir ajudar essas pessoas? E aí ele sempre me incentivou, né? Então, eu acho que é uma das poucas mínimas bênçãos que o casamento ele traz na nossa vida, né? Você ter sempre alguém com quem contar. Excelente. Gente, eu vou começar então aqui o nosso processo de despedida, tá certo? Quero muito agradecer vocês aqui, foi uma conversa bem legal. Ouvir as experiências de vocês me deixou muito feliz, fui fortalecido, consegui lembrar um pouco como era o começo lá do casamento também, vendo aí os perrengues que vocês estão compartilhando aí, é isso mesmo, tá certo? E a história se repete. Você que está nos escutando e nos assistindo, o casamento foi ordenado por Deus. E as maiores bênçãos que eu tenho recebido na minha vida foram depois do meu casamento. Porque eu tenho alguém do meu lado para me incentivar, para me corrigir, para poder dizer para mim assim, ó, continua, tu vai conseguir. Mesmo quando eu achei que não ia conseguir, ela estava lá dizendo que não ia conseguir. Hoje eu estou aqui onde estou exclusivamente por causa daquela que o Senhor ordenou para ficar do meu lado para sempre, da minha esposa. Ela me incentiva, também na hora de descer o sarrafo, amiga, é sem pena também, viu? Aqui não tem moleza, não. Não alisa, não, viu? A mulher aqui também. Mas, assim, o casamento foi ordenado por Deus, as bênçãos, os milagres acontecem. É importantíssimo demais fazer a escolha correta. E é importante saber que a escolha correta não significa uma pessoa perfeita. Isso é o ponto-chave aqui da nossa conversa que nós vamos deixar aqui hoje, tá bom? Peço mais uma vez para se inscrever no canal Estandarte da Liberdade e o Central das Escrituras, seguir nas redes sociais, seguir lá no Spotify. Esse foi o Papo com Jovens e vai ao ar todas as quartas-feiras, 8 horas, no horário de Brasília. Agradeço então aqui o Henrique e a Vanessa, o Tiago e a Rafinha, a Amanda e o Lenilson por essa companhia, esse bate-papo aqui tão legal. E a gente se vê no próximo episódio do Papo com Jovens. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada. Graças. Tchau, Obrigada, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.